Alguns de nós somos Nefilim. Você acha que alguns de nós somos Nefilim hoje? Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram-lhes filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne. Contudo, os seus dias serão de 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Estes se tornaram homens poderosos, homens de renome dos tempos antigos. Há um grande fascínio e interesse em torno do tema dos Nefilim. Embora os gigantes Nefilim sejam mencionados brevemente na narrativa de Gênesis, eles foram objeto de grande fascinação na literatura apocalíptica posterior, especialmente no livro de Enoque. A palavra Nefilim é traduzida como gigantes ou caídos. Eles são descritos em Gênesis 6:4 como homens poderosos dos tempos antigos e homens de renome. Os Nefilim são seres misteriosos com tamanho e força incomuns. A origem exata dos Nefilim é algo debatida. No entanto, há uma escola de pensamento amplamente aceita pela maioria dos estudiosos bíblicos sobre a origem e criação dos Nefilim. Eles seriam o produto do casamento entre os filhos de Deus, que são anjos caídos, e as filhas dos homens descendentes de Adão. Os anjos caídos viram como as filhas dos homens eram belas e se casaram com elas naqueles dias, dando origem a uma criatura híbrida de humano e anjo chamada Nefilim. Existem vários argumentos sobre a identidade dos Nefilim. Enquanto há a visão de que os filhos de Deus eram anjos caídos que se casaram com as filhas dos homens, alguns argumentam que é impossível para seres espirituais terem relações sexuais com humanos. Uma visão menos espiritual sobre os Nefilim diz que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão. Segundo essa visão, acredita-se que as filhas dos homens, nesse caso, eram descendentes de Caim. Eram as filhas ímpias de Caim. No entanto, se considerarmos o fato de que o tamanho e a natureza dos Nefilim eram extremamente anormais, é difícil acreditar que eles fossem puramente descendentes de humanos. Os Nefilim são indiscutivelmente sobrenaturais em sua essência, e por essa razão, eu e outros estudiosos bíblicos sustentamos a opinião de que eles foram um produto do casamento entre anjos e humanos. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26 diz: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque Deus, disse ela, me deu outro filho em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começaram os homens a invocar o nome do Senhor. Alguns argumentam que, porque as pessoas começaram a voltar-se para Deus após o nascimento de Sete, Satanás concebeu um meio de corromper toda a raça humana. Depois da queda do homem, Satanás queria que a raça humana inteira estivesse em ruínas irrecuperáveis, e tentou conseguir isso através do casamento entre anjos caídos e as filhas dos homens. No entanto, este não é o nosso tema de hoje. Nosso tópico é: alguns de nós somos Nefilim. Uma das perguntas mais comuns é: existem descendentes dos Nefilim no mundo hoje? A base para essa pergunta está em Gênesis capítulo 6, versículo 4, que afirma que os Nefilim existiam antes do dilúvio e mesmo depois. A pergunta é: como eles sobreviveram ao dilúvio? A Bíblia é explicitamente clara ao afirmar que a família de Noé foram os únicos sobreviventes do dilúvio. No entanto, vemos os Nefilim aparecendo anos após o dilúvio,
Como os Nefilim estão aparecendo após o dilúvio se todos morreram nele? Gênesis capítulo 6, versículo 4, nos diz que os Nefilim viveram antes e depois do dilúvio. Eles também são mencionados em Números, capítulo 13, versículos 32 e 33, quando os exércitos israelitas foram espiar a terra de Canaã. Está escrito: "E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos." Agora, existem duas escolas de pensamento sobre por que os Nefilim reaparecem após o dilúvio. A primeira escola de pensamento é que esses Nefilim que vemos no livro de Números são de outro grupo de anjos que vieram à terra após o dilúvio e cometeram o mesmo pecado que os anjos em Gênesis capítulo 6. No entanto, isso é apenas uma teoria. Não há registro na Bíblia que indique que houve de fato um segundo grupo de anjos que cometeu o mesmo pecado. A segunda escola de pensamento é perfeitamente descrita por um artigo publicado no site gotquestions.com. Um artigo sobre este tópico afirma que é bastante possível que Nefilim simplesmente se tornou um termo semitécnico para guerreiro gigante. Pode ter tido algumas conotações nebulosas de mistério também. Pode ser semelhante ao termo moderno monstro. Essa palavra pode ser usada para se referir ao tamanho, como em caminhão monstro ou barra de chocolate monstro. Também pode ter conotações sombrias quando alguém é descrito como um monstro, referindo-se a um caráter maligno. Finalmente, um monstro pode ser algum tipo de criatura sobrenatural ou até mesmo algo híbrido, como um vampiro, um lobisomem ou o monstro de Frankenstein. Com nosso conhecimento limitado da palavra Nefilim, parece que os Nefilim eram guerreiros gigantes e misteriosos de DNA incerto, para usar um termo moderno. Desde que os Nefilim foram mencionados após o dilúvio, poderia ser que eles ainda existam hoje? Acredito que a resposta a essa pergunta depende da escola de pensamento que você adota em relação à origem dos Nefilim, que reaparecem no livro de Números. Pessoalmente, acredito que é muito improvável que alguém vivendo hoje seja um descendente dos Nefilim. A razão para isso é que não há evidências de Nefilim vivendo em nossos dias. Se os descendentes dos Nefilim estão de fato vivos na Terra hoje, isso abriria uma série de perguntas. Por exemplo, seus descendentes podem ser salvos, visto que os Nefilim são criações híbridas, de humanos e anjos. Não há ensinamento nas páginas das Escrituras sobre a salvação de anjos pecadores, o que nos leva a acreditar que os Nefilim também não podem ser salvos. A Bíblia não diz que os anjos têm um Salvador ou mesmo que eles têm almas, e Jesus definitivamente não é o Salvador deles. O autor de Hebreus deixa isso abundantemente claro em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 17. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é aos anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a eles, plenamente humano em todos os aspectos, para que se tornasse um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fizesse propiciação pelos pecados do povo. Pessoalmente, acredito que não há mais descendentes dos Nefilim na terra. Vemos em Deuteronômio, capítulo 2, versículos 20 a 21, Moisés falando sobre como Deus destruiu os Nefilim na terra de Amon, dizendo: essa também é considerada uma terra de gigantes,
Gigantes habitavam ali antigamente e os amonitas os chamavam de Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto como os anaquins, mas o Senhor os destruiu diante deles e eles os sucederam e habitaram em seu lugar. Provavelmente a razão pela qual não há mais Néfilim em nossos dias é porque os anjos caídos foram julgados por Deus. Judas, capítulo 1, versículo 6 diz: "E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em trevas, em correntes eternas, para o julgamento do grande dia." A Bíblia diz que, porque os anjos caídos não guardaram seu estado original, eles ultrapassaram a jurisdição de sua criação. Portanto, Deus os prendeu com correntes de escuridão até o dia do julgamento. Em conclusão, a existência e o papel dos Néfilim na história bíblica continuam a ser um tema fascinante e misterioso. Embora existam várias teorias sobre sua origem e possível sobrevivência após o dilúvio, a maioria dos estudiosos concorda que é improvável que existam descendentes dos Nefilim vivendo entre nós hoje. A Bíblia nos dá pistas sobre o destino desses seres, indicando que Deus julgou os anjos caídos e, por extensão, suas proles híbridas. Mas isso nos leva a refletir. Se os Nefilim eram de fato seres sobrenaturais, qual era o propósito de sua criação e o que podemos aprender dessa história para a nossa vida espiritual hoje? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!